perguntar pra vocês, ó, De La Cruz e Claudinho no Flamengo, chega e joga? São ótimos jogadores. Tem condição financeira? Tá com grana sobrando? Parece que tá. Compra, contrata. Aí é problema do treinador, a dor de cabeça que todo treinador quer ter. Grandes jogadores. Só que eu acho... E pelo andamento das negociações, pelo que a gente escuta, tem mais conversa aberta com o Zenit nesse momento do que com o River Plate, porque o River não quer vender o De La Cruz para um concorrente da Libertadores. O Flamengo foi primeiro no De La Cruz, mas hoje tem mais conversas abertas com o Claudinho do que propriamente com o jogador uruguaio. E olha que bacana, rapaziada. Aí, ó, retorno do BH, não era nada grave. Vamos acompanhar aqui agora o nosso querido Bruno Henrique fazendo as atividades. Rapaziada, tem notícia boa no Flamengo sobre BH, vocês vão acompanhar aqui agora. Atualizações da negociação do Claudinho, do De La Cruz também. Perspectivas para esse jogo contra o Grêmio. Será que o BH volta contra o Grêmio? Pois é, tá recheado o programa dessa manhã. Então dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like e assista o vídeo até o final. Não pula o vídeo, que ele tá recheado de debate e, sobretudo, notícias do Flamengo em primeira mão. A gente vai reagindo, vai comentando durante o vídeo e também no final do vídeo tem informações aí valiosas pra vocês, então não sai do vídeo. Vamos lá, galera. Um negócio aqui, porque a gente tá falando do Zenit, do Claudinho. A gente tá falando... O que o Zenit tem de parecido com o Porto, com o Shakhtar, com todos esses times que pegam talentos aqui? Esses caras querem revender os seus jogadores e querem fazer dinheiro com isso. É o sistema que esses clubes na Europa funcionam. Receber em euro, que né? torna muito mais difícil uma negociação com o Claudinho. Tô errado? Não, receber em euro também, né? Tem isso. E a cotação do euro hoje é diferente da cotação de quando eles vieram aqui comprar. Exatamente. Tem isso também, né? A gente lembra que o Claudinho era tão importante para o Zenit que o Juninho confessou que os caras chamaram ele de volta, chamou os dois jogadores de volta, né, durante o amistoso da seleção, porque eles tinham que jogar a Liga dos Campeões. Então eram caras importantíssimos já para esse clube. Agora é claro que se o Flamengo chega um ano antes, trazia aquela história o estopim da guerra, o campeonato parou, a Rússia ficou fora aí das competições internacionais. Alguns jogadores voltaram para o Brasil, né? O Maicon, exemplo, né? Acabou vindo para o Corinthians. Mas agora, aquecendo de novo o mercado, tendo oportunidade de clubes ali próximos. Mas aí ele não joga Champions, tá? Cansou de vender, né, jogadores para Inglaterra, jogador para Espanha, jogador para França. Na época que o Shakhtar, a escalação, você falava assim, é só brasileiro que joga no Shakhtar? É impressionante. E todos vendidos, né? Todos iam para... O William acabou indo para a Inglaterra, o Fred acabou indo para a Inglaterra, o Luiz Adriano, né, acabou indo para a Itália. Então, é um clube realmente que tem essa característica, o que torna mais difícil a negociação. Mas escancara também, porque se o Flamengo não consegue concretizar essa negociação, já diz para o torcedor, olha, se vocês querem o Claudinho, que é caro, dá para tentar outro aí na mesma linha, que talvez seja mais acessível para o Flamengo trazer. Então já cria uma pressão na própria diretoria, porque sabe que vai ter que trazer jogadores nessa janela. O nome dos dois é um ótimo nome. Sim, excelente. A gente está falando aqui, o São Paulo começou o seu trabalho no Flamengo dosando a energia de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Ora começava um como titular, ora começava outro como titular. Entrava ali 25, 30 minutos, o outro ficava 75 minutos em campo. 70 minutos. Agora, com os dois juntos, a gente percebe o quanto ele precisa de reposição. É o que o Zinho falou, né? Ele teve que mudar no segundo tempo a linha de três dele toda, do 4-2-3-1. Saiu Everton Ribeiro, que é um cara que sai da direita para dentro, ou seja, o Wesley é o jogador que faz a transição pelo corredor e vai até a linha de fundo. No segundo tempo, o Wesley também se desgasta, porque esse ir e vir desgasta mesmo sendo um garoto. O Arrascaeta é um jogador também que traz para dentro, mas também tem que voltar acompanhando o volante adversário. E o André é um jogador que subia muito para fazer a criação. O Ganso voltava para ajudar também na criação. Sobrecarrega um time que já tem o Thiago Maia, que talvez seja o único volante. Tudo bem, chega o Alan agora, que dá um equilíbrio esse meio campo. O Pulgar é um jogador que com o São Paulo ele cresceu também, mas é um time que se desequilibra quando o físico exige. E a gente viu no segundo tempo o Fluminense 16 finalizações. Não, mas o Fluminense não jogou no meio da semana. O Flamengo jogou, tem isso, né? 11 foram no segundo tempo.
né? 6 no primeiro, 11 no segundo. Foi 6-6, inclusive, no primeiro. 5-5 no primeiro tempo. A minha matemática é horrível. 11 mais 6 dá 17. Não dá 16. 16. Foram 5 no primeiro tempo e 11 no segundo. Por isso você se formou em jornalismo. É isso, tá certo. Mas a gente tem que fazer conta, senão alguém leva o nosso, né? Tem que saber fazer conta o certa. básico tem que saber. Mas a gente percebe essa queda de rendimento no segundo tempo por conta disso, né? E eu acho que preencher o elenco com jogadores de qualidade, o Claudinho é um jogador que o Everton Cebolinha talvez foi... Quando foi contratado, olha, vem um cara aí para assumir a ponta, tem o Bruno Henrique que já estava lesionado e aí entra o Everton, vai equilibrar esse time, não conseguiu. O Claudinho tem uma posição diferente, joga um pouco mais por dentro, é um jogador de muita velocidade, um jogador de movimentação pro lateral também, mas um cara para jogar um pouco mais como um segundo atacante, jogar um pouco mais por dentro. O Everton Ribeiro, o contrato dele vai até dezembro e o Flamengo não se dispôs até agora a renovar o contrato. Vai renovar. Então significa dizer que um nome será buscado. Porque o Everton Ribeiro, para mim, se jogo sim, jogo não, ele está entre o melhor ou o segundo melhor em campo. Jogo sim, jogo não, ele é o melhor ou o segundo melhor. Então, ontem não foi o Everton Ribeiro. Sabe por quê? Porque o jogo fugiu da característica do Everton Ribeiro. Aí ficou na madeirada, aí não é característica dele. O jogo na pancadaria não é. O dele é na bola, no toque, na categoria, na bola em profundidade, enxergar o jogo e tal. Aí ele joga. Mas eu também já disse aqui, eu vou repetir. O Everton Ribeiro joga nos outros 19 do futebol brasileiro. Dos outros 19 da primeira divisão, o Everton Ribeiro joga. Talvez não jogue no Flamengo, porque o contrato dele não vai ser renovado. Mas se ele falar, tô querendo... sim. Aparece. O 19 levanta a mão, Levanta a mão. Puxa vida, vai aparecer. Vocês gostariam? Gente à torta e à direita atrás dele. Não sei se essa notícia aí, que saiu recentemente aí, se ela facilita talvez essa negociação justamente do Claudinho para chegar no Flamengo. Mas, faz uns 2 dias aí, ele teve um bate-boca ali com o técnico do Zenit. O Zenit foi campeão da Supercopa da Rússia e tudo mais, assim, pra cima do CSKA, mas ele teve um bate-boca ali. Mas independente disso, tem um cara que manja de meio campo, que sabe ali o que é um meio campo e jogar no meio campo, é o Zinho. Vou perguntar pra vocêzinho, ó, De La Cruz e Claudinho no Flamengo, chega e joga? Eu tenho minhas dúvidas, porque a gente está falando de jogadores de altíssimo nível, mas que vão ter que chegar e provar novamente num clube que vem ganhando muito nos últimos anos com esses jogadores que aí estão, que já provaram, que já mostraram que são capazes. Nenhum demérito a nenhum outro clube, mas você às vezes é muito bom jogador num time e vai para um outro, você não consegue render, não encaixa. Aí a diferença para mim do craque, né? O cara que chega e joga em qualquer lugar. Eu tenho minhas dúvidas, porque assim, o Claudinho, para mim, ele parece mais com o Arrascaeta do que com o Everton Ribeiro. Sim, sim. Então, quando você fala do Claudinho chegar para jogar, ele vai jogar ao lado do Arrascaeta, eu não vejo o Arrascaeta saindo do time, não sendo titular. Vai chegar para quando não joga um, joga o outro, porque para jogar os dois, esse desequilíbrio sem a bola vai acontecer. O De La Cruz já é diferente, acho que ele recompõe mais, ele é mais tático também, ele consegue pelo lado, faz muito bem isso. Só que eu estou pensando assim, tem Bruno Henrique, tem Everton Cebolinha, tem Luiz Araújo, aí vai vir o De La Cruz, a não ser que vá sair mais alguém. Porque é bom você ter muitas opções, mas você ter o excesso, vai ter jogador que de repente vai nem conseguir ficar no banco. São ótimos jogadores. Eu vejo um movimento da diretoria em buscar esses atletas mais jovens, é que eles vão reformular o elenco. Os caras com mais idade já não estão na pretensão de uma continuidade. Acho que Bruno Henrique e Everton Ribeiro têm muita lenha para queimar ainda. Infelizmente, o Bruno Henrique, quando recuperou o seu condicionamento, e aqui no programa eu, Pascoal, até o Mauro Naves também falava que já merecia ser titular, não porque entrou e fez gol, não, é porque ele entrou e mudou o jogo. O Bruno Henrique entrou e deu uma característica que o quarteto mágico do Flamengo se encaixa. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E ele é um cara que joga pelo lado, quando recompõe taticamente para marcar, libera mais até o Arrascaeta, mas quando tem a bola se transforma num segundo atacante e que faz o Gabigol crescer.
O Gabigol ao lado do Bruno Henrique é um jogador melhor. Ele é bom jogador, mas quando ele joga ao lado do Bruno Henrique, ele fica melhor. Porque o Bruno Henrique compensa quando ele sai da área. Ele entra como um elemento surpresa e faz muitos gols. Infelizmente se machucou. A gente não sabe como vai ser essa volta até ele entrar no ritmo de novo. Então eu tenho minhas dúvidas. São ótimos jogadores. Tem condição financeira? Tá com grana sobrando? Parece que tá. Compra, contrata. Aí é problema do treinador, a dor de cabeça que todo treinador quer ter. Grandes jogadores. Só que eu acho você descartar um Everton Ribeiro, ainda com 34 anos, dando o resultado que dá, eu acho injusto nem procurar ele para dar uma satisfação, para falar, vamos renovar, não vamos renovar. Porque para mim ele ainda é titular no Flamengo e seria titular nos outros 19 também. É isso, o Everton Cebolinha, quando vem de Portugal, é isso, né? Vai chegar e jogar, talvez não rendeu tanto, assim como o Vidal. Aliás, o Vidal, hein? Sabe o que é o curioso? Tem que mudar de jogo aqui, mas o Vidal... Mandou logo... Isso? O Vidal mandou uma mensagem, parece. E ele nem fez questão de ele não fez questão de escolher palavras, não. Pascoal, mas tem uma coisa onde o São Paulo ganhou, foi lá no Chile que ganhou. É, mas ele inclusive disse que o treinador é perdedor. Então? Mas esse assunto... Porque o Vidal... Será que tá magoado? Copa América. Essa geração do Vidal, o Vidal tem uma carreira que, pelo amor de Deus, campeão alemão, campeão espanhol, campeão italiano, jogou na Juventus, jogou em Barcelona. Jogou em só time gigantesco. E tudo bem, campeão da Copa América. Com quem? O primeiro título do Chile. Jorge Sampaoli. A melhor campanha foi com o São Paulo. E sabe o que é curioso? Ontem ele entrou no jogo contra o Bahia, jogando como meio armador, um pouco mais à frente do Fernandinho. Uma posição, como trouxe o Zinho aqui, que é uma carência no Flamengo ali para concorrer com o Arrascaeta. A questão não é um jogador que recompõe, não é um jogador que vai também sem a bola voltar 30, 40, 50 Maia, metros. Não com o Arrascaeta lá na frente. Ele no Atlético vai ser meio armador. Pelo menos o primeiro desenho é totalmente diferente. Isso aí agora é problema do Atlético, tô nem aí. Do que foi ele no Flamengo, na passagem dele pelo Flamengo. Só para passar a régua, Pascoalzinho. Chama ingratidão isso aí, será? Não, isso aí ele levou pro coração. Foi pro coração. Ele levou pro coração. Mas o São Paulo deixou ele jogar quando ele chegou. Quando o São Paulo chegou, ele escalava ele não estava tomando mel, ele estava mordendo a abelha. De tão nervoso que ele ficou, pra você ter uma ideia. Um coração amargurado, então cheio de feridas, é difícil, meu amigo. O Cícero perguntou do Caixa, o outro. E no time? Não, tem espaço para os dois, assim. O Flamengo tem muita gente, mas dá para comportar os dois, assim. O De La Cruz é uma peça que viria em reposição à saída do Arthur Vidal, em termos de função, de utilização. Ele é um jogador mais jovem, hoje, para mim, melhor do que o Arthur Vidal. Então, ele brigaria ali com o Gerson, com o Pulgar, com o Thiago Maia, com o Alan, com, eventualmente, o Everton Ribeiro, dependendo da formação que ele vai colocar na equipe do Flamengo. Então, acho que dá. E o Claudinho seria um cara para brigar mais com o Everton Ribeiro diretamente. Então, é possível imaginar o Flamengo com os dois dentro de campo. Mas isso implicaria que outros nomes importantes ficariam fora. E pelo andamento das negociações, pelo que a gente escuta, tem mais conversa aberta com o Zenit nesse momento do que com o River Plate, porque o River não quer vender o De La Cruz para um concorrente da Libertadores. O Flamengo foi primeiro no De La Cruz, mas hoje tem mais conversas abertas com o Claudinho do que propriamente com o jogador uruguaio. Obviamente, o jogador que teria mais impacto seria o Claudinho. E numa situação de escolha, é claro que não se pensa assim, quem é melhor. Não, o Flamengo tem necessidades em relação aos dois. E os dois têm encaixes, como o Gustavo explicou. Agora, o Claudinho é um jogador diferente. O Claudinho é um cara para mudar o Flamengo de nível, para dar uma acelerada no trabalho do Sampaoli, pensando nas próximas temporadas, não só nessa. Um cara que jogaria em qualquer time brasileiro, assim, num piscar de olhos. É uma outra classe de jogador. Vamos falar um pouco de Grêmio e Flamengo agora? Na tela, os confrontos. Vamos lá. Histórico de Flamengo e Grêmio quando eles se enfrentaram em mata-matas. Flamengo, 9 vitórias, 34 gols marcados, 7 títulos com classificações. No Grêmio, 4 vitórias e 25 gols marcados, 12 empates.
50-50? Não, a vantagem é pro Flamengo. O Flamengo é melhor do que o Grêmio. São equipes que têm jogado um bom futebol. O Grêmio vem superando expectativas na temporada. A gente falou semana passada sobre o aproveitamento do Renato à frente do Grêmio na atual temporada. É um aproveitamento muito bom e ele se justificaria pelo campeonato estadual, que é onde há um desnível técnico, mas o Grêmio, depois de um começo da fase mais competitiva do ano, um começo mais sofrido, ele voltou a se encontrar e o Renato tem méritos nisso. Então o Grêmio é um time competitivo e que joga ofensivamente bem. E o Flamengo é um time muito qualificado, que não é um time tão confiável defensivamente, mas é um time que vem crescendo nas mãos do Sampaoli. Vejo uma pequena vantagem para o Flamengo. Assim, acho que esse confronto, embora o Grêmio e Flamengo estejam mais próximos da tabela do que Corinthians e São Paulo, eu vejo mais equilíbrio de fato em Corinthians e São Paulo e vejo uma vantagem um pouco maior para o Flamengo nesse confronto. Mas eu espero jogos melhores de se ver nesse duelo do que no duelo paulista. Eu penso assim também. O elenco do Flamengo é o melhor entre os 4 semifinalistas em termos de potencial e o momento vem melhorando. A impressão que a gente tem vendo o Flamengo jogar é que pouco a pouco o trabalho do Sampaoli está entrando. Já foi bastante testado, né, nessa fase que terminou contra o Atlético Paranaense. E vem agora o confronto com o Grêmio, que tem uma série de pequenas histórias dentro da grande história, que é de fato o choque entre essas duas equipes. É o Renato Gaúcho versus o Flamengo, com tudo que já aconteceu no passado, até em confrontos em mata-mata, as goleadas que o Flamengo impiedosamente impôs ao time dele, o fato dele ter sido treinador do Flamengo recentemente também, mas a minha impressão é que time contra time, jogo jogado, o Flamengo tem mais recursos, tem mais potencial, tem mais condições. E olha que bacana, rapaziada. Aí, ó, retorno do BH, não era nada grave. Vamos acompanhar aqui agora o nosso querido Bruno Henrique fazendo as atividades no CT Ninho do Urubu. Tá aí, ó, tá bem, né? Não tá 100% ainda, tá fazendo aquele trabalho de transição pro gramado, né, galera? Ainda tá fazendo aquele trabalho pra ganhar recondicionamento físico, mas tá aí, tá de pé, né? A gente vai ver ele dando os sprints aí agora, tá aí, ó, tá correndo tranquilo, né, recuperando, né, um pouquinho de nada ali do recondicionamento físico. Ele ficou parado pouco tempo, tá aí mais ou menos há 2 semanas, 1 semana e meia parado, já fazendo o trabalho especializado ali com um membro ali da preparação física do Flamengo, da fisioterapia, não sei exatamente, tá? Perdão, não sei quem é a pessoa, mas já trabalhou com bola, tá aí, ó, ele junto com um grupo aí, trabalhando com bola. Mateuzinho também, a gente pode observar ali, trabalhando com bola. Essa atividade foi feita, aí o BH com a bola, com os atletas que não começaram jogando contra o Fluminense, tá, rapaziada? Aqueles que começaram jogando, fizeram atividade dentro da academia de trabalho regenerativo. Mais uma informação sobre o BH, tá, rapaziada? O Bruno Henrique, ele deve ser relacionado, inclusive, já para esse próximo do jogo do Flamengo contra o América. Pode acontecer de não ser, mas é quase que certeza dele estar presente, sem ser nessa quarta agora, na outra quarta, pro duelo contra a equipe do Grêmio, no jogo de ida da Copa do Brasil, partida essa que acontece em Porto Alegre. Então tem essa notícia boa também aí sobre o retorno do Bruno Henrique. Sobre as negociações, passar uma atualização rápida aqui pra você, não saia do vídeo, presta atenção. Claudinho, o Flamengo avançou no negócio, inclusive já tá vendo carro, tá vendo casa. Eu e Papa, a gente tem um contato infalível que sempre vê as casas, carro pros atletas, e ele já tá vendo essa situação. Houve um avanço significativo na negociação pelo Claudinho. Tem também a situação do Wendel, mesmo o Flamengo não entrando em negociações com o Wendel. O jogador insiste que quer jogar no Flamengo, ele é apaixonado pelo Flamengo, ele tá tentando uma reviravolta ali, quem sabe, da diretoria do Flamengo. O Flamengo tá precisando desse volante misto, que sabe atacar e sabe defender, como o Sampaoli descreveu na entrevista coletiva pós-jogo da partida contra a equipe do Fluminense. É basicamente isso, meu querido. Dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.